Então vamos lá, segunda palavra da nossa série. Para quem não esteve aqui no domingo passado, na primeira eu preciso fazer uma breve retrospectiva aqui para você estar por dentro do assunto e nós continuarmos com o que eu vou ministrar hoje, ok? Quando a gente entra numa corrida, um esportista, um atleta qualquer, estamos aí na Olimpíada, creio que você está acompanhando. Quando você entra para competir em qualquer modalidade, você entra para vencer. Você não entra simplesmente para participar. Não tem nenhum atleta da Olimpíada de nível olímpico que entra para qualquer competição simplesmente para participar. Não tem. Esse pessoal se sacrifica muito. Eles pagam um preço alto. Eles esmurram o corpo. Renunciam muitas coisas para conseguir chegar no nível, que permite-os participar de uma Olimpíada. Porque não é qualquer atleta que vai para a Olimpíada. São atletas que têm um determinado nível. Então, todo atleta que entra numa corrida, numa modalidade qualquer, ele entra para ganhar. Eu e você, nós cristãos, atletas de Cristo, guerreiros de Cristo, estamos numa caminhada, numa corrida chamada Caminhada da Fé, Corrida da Fé, não só para participar, mas para vencer. Você não pode se conformar em simplesmente estar na caminhada. Pastor, quem seriam os conformados? Aqueles que simplesmente aceitam a salvação, se contentam com isso, estão satisfeitos com isso. Cruzaram os braços, estão cientes de que estão salvos, já estão no céu. Se morrer hoje, daqui 5 minutos, 10 minutos, vai para o céu. Não quer mais nada com Deus. Não quer continuar na caminhada, não quer continuar na corrida. Não quer avançar, não quer progredir. Coloque algo no seu coração, na sua mente nessa manhã. Vamos entender isso aqui hoje, mais um pouco. Deus chamou para ser um vencedor na carreira cristã. Quantos desejam isso? Diga amém. Não simplesmente um salvo, já falamos isso aqui muito. Deus não te chamou para ser salvo. Deus chamou para entrar pela porta da salvação e cumprir um propósito na sua vida, que envolve a sua vida toda, do primeiro dia dela até o último dia. Até o último estágio, que é a glorificação. Primeiro, salvação. Durante a nossa vida acontece o outro processo. Qual que é o nome dele? De transformação. A gente chama ele de quê? Santificação. Deus vai te santificando, me santificando, nos transformando, nos lapidando, nos amadurecendo, nos moldando. E o último estágio é a glorificação. Você tem que ter este último estágio como alvo. Você tem que chegar lá. Mas tem muitos crentes dentro da igreja que estão simplesmente vivendo tranquilos, satisfeitos, simplesmente com essa maravilhosa bênção, é claro, essa tremenda dádiva de Deus, que é a salvação, mas Deus não tem somente isso, Deus tem muito mais. E esse assunto, segunda milha, caminhando a segunda milha, andando a segunda milha, nos fala disso. Nos leva a refletir a respeito disso. Eu preciso de mais de Deus. Eu preciso caminhar mais no conhecimento deste Deus. Eu preciso buscar mais deste Deus. Eu preciso desfrutar mais deste Deus. Eu preciso fazer mais do que o que a maioria faz. Porque a maioria não está no padrão estabelecido pela palavra. A maioria está acomodada. A maioria está na zona de conforto. A maioria está tranquilo, com o bracinho cruzado, naquela posição que eu disse, de simplesmente salvos. A maioria está assim, acredite. Vou te dar alguns dados aqui que vai te mostrar isso. Quer ver? Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9. Deixa eu começar com essa introdução aqui, depois eu faço a retrospectiva. Importante eu falar isso aqui. 1 Coríntios capítulo 9. Só para confirmar para você que o que eu estou falando aqui é bíblico. 1 Coríntios 9, 24. Quem achou, diga amém. Muitas folhinhas mexendo ainda, eu vou te esperar.
1 Coríntios 9, 24. Eu quero que você veja que isso é o que a Bíblia nos ensina. Não quero falar nada aqui de mim mesmo, quero ser apenas canal de Deus. Verso 24, Paulo diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm. Beleza, entrou na competição, está participando, está correndo. Mas um só leva o prêmio. Então veja bem, não são todos que ganham o prêmio. Não são todos que serão recompensados, conforme a maneira que levou a corrida. Não são todos que sobem no pódio. Todos correm, todos participam. Por isso que Jesus falou, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são salvos, mas poucos perseveram neste caminho e caminham rumo à vitória, ao pódio. Somente um leva o prêmio. Aí ele fecha o versículo, trazendo uma informação importantíssima. Aqui que está o segredo. Correr de tal maneira que... O que está escrito aí? Então você pode correr de qualquer forma? Não. Você pode levar a sua vida cristã de qualquer forma? Não. Você pode ser um crente mais ou menos, um crente capenga, um crente acomodado, tranquilo, que vive na zona de conforto? Não. Segundo a palavra. Você pode viver segundo os seus próprios conceitos, isso que você chama de vida cristã? Não. Paulo está dizendo, corra essa corrida de tal maneira que alcanceis o pódio. O que adianta você passar a vida inteira no caminho, tendo contato com a verdade, reconhecendo o autor da verdade na sua vida e chegar no final como derrotado? Mas de que adianta? Eu quero chegar como um vencedor, você tem que chegar como um vencedor. Vai para outro texto um pouquinho mais para frente, que casa com esse aqui. 2 Timóteo, está pertinho, um pouquinho mais para frente. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Todos acharam? 2 Timóteo 2, 4. Nenhum soldado em serviço, quantos soldados de Cristo nós temos aqui, diga amém. A Bíblia está dizendo que você é um soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é um só. O que é? Satisfazer aquele que o arregimentou. Quem te arregimentou? Quem te chamou? Quem te convocou para o serviço? O próprio Deus, Jesus. Então você não pode envolver nos negócios dessa vida de tal forma a esquecê-lo, a colocá-lo em segundo plano. Não, ele deve ser o primeiro. Aí o verso 5. Igualmente o atleta, o soldado, não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, só para confirmar essa informação que eu estou trazendo agora de início, essa corrida, essa caminhada chamada corrida da fé, caminhada da fé, ou caminhada cristã, existem normas estabelecidas pelo próprio Deus, e nós precisamos obedecer essas normas para caminharmos de maneira a subir no pódio, a chegar lá no final como vencedor e não como derrotado. Andar a segunda milha, caminhar a segunda milha, fala disso. De você não aceitar menos do que aquilo que Deus projetou para você como filho dele. Não aceitar a realidade de vida que você vive às vezes, distorcida, distante da palavra, porque Deus não estabeleceu isso. Andar a segunda milha nos leva a refletir a respeito disso. Eu preciso me enquadrar no padrão da palavra, eu preciso correr essa corrida segundo aquilo que o organizador da corrida determina para que eu possa subir no pódio. Domingo passado eu falei a respeito do conceito geral de segunda milha e o que esse conceito nos leva a fazer. O que você precisa entender para depois você aplicar relacionado a este conceito da segunda milha. Jesus, no Sermão do Monte, eu li o capítulo 5 todinho, hoje não posso ler porque nós não temos o tempo. Eu gastei um tempinho domingo passado para lê-lo completo. Lá no capítulo 5, Jesus
traz uma mensagem desafiadora, confrontadora, impactante aos discípulos, não para a multidão. A multidão estava lá embaixo, perto dele, querendo ouvir, alguns ouviram. Mas a mensagem do Sermão do Monte, capítulo 5, 6, um pouquinho do 7, é para os discípulos, para aqueles que estavam dispostos a pagar o preço. E Jesus, neste capítulo, ele faz um paralelo entre os princípios que eram aplicados lá na lei, que eles viviam no passado, antes de conhecer Jesus, e os princípios que eles deveriam passar a aplicar, depois de conhecer Jesus e começar a andar com Jesus. Então Jesus, no Sermão do Monte, mostra para os discípulos que o padrão é elevado, o padrão se intensifica um pouco, a coisa muda um pouquinho, o nível de espiritualidade é mais elevado um pouco. Jesus apresenta isso para os discípulos, para aqueles que falaram para ele: mestre, nós te reconhecemos como nosso Senhor e nós queremos te seguir, nós queremos ouvir a tua voz. Não sei se a multidão vai seguir, não sei se a multidão estará disposta a pagar o preço de ser um discípulo, de ser um vencedor. Não sei se a multidão vai conseguir viver isso que o Senhor está passando para nós no capítulo 5. Mas nós, discípulos, queremos. Então Jesus mostra esse paralelo, traz esse paralelo para eles. Muitos abandonam, muitos estranham, muitos rejeitam, porque o preço é alto. Mostrei também que viver a cultura da segunda milha é estar disposto a fazer o que a maioria não faz. Você não pode esquecer disso. Viver o princípio da segunda milha, a dimensão da segunda milha, é estar disposto a fazer o que a maioria dos crentes não fazem. É estar disposto a ir além do que já é feito, além do normal, do essencial, do comum, do que é esperado, do que seria a obrigação. Eu sempre estou colocando entre aspas a obrigação, quando eu uso a expressão, porque ninguém deve fazer nada obrigado para Deus. Deus não obriga você a fazer nada para Ele. Você deve escolher fazer voluntariamente, de coração, a partir do momento que Ele propõe o princípio. Mas viver a cultura da segunda milha é fazer mais do que a obrigação, é estar disposto a surpreender Deus, sendo diferente positivamente e divinamente. Por que positivamente e divinamente? Porque muitas pessoas são diferentes, mas para o lado do mal, negativamente. Muitas pessoas são diferentes, mas influenciadas pelos seus próprios conceitos. Nós precisamos ser diferentes, influenciados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Aí você vai ser diferente, positivamente e divinamente. Então veja, andar a segunda milha é entender que a nossa maneira de ver a vida é completamente diferente daquele que está lá fora. A nossa maneira de ver a vida é bíblica, é bíblica. É entender que as nossas aspirações de vida também são outras. É entender que as nossas reações, comportamentos diante das circunstâncias são contrários ao que o mundo e o sistema ensinam. Jesus, quando mostrou para os discípulos lá no capítulo 5 o que eles deveriam fazer diante das várias circunstâncias, inclusive nessa, que a gente falou lá no domingo passado, se te obrigarem a andar a primeira milha, vai com ele tranquilo, caladinho, não só a primeira, mas ande também a segunda. Quando Jesus propôs esses comportamentos, com certeza, eles ficaram arrazoando consigo mesmo, internamente. Meu Deus, mas como vamos dar conta de fazer isso? Jesus está nos passando uma missão muito pesada. Mas aqueles que estavam dispostos a viver o que ele estava ensinando, fizeram e foram honrados por ele. Então, andar a segunda milha é entender que você vai fazer muitas coisas que a maioria não faz. O povo vai rir na sua cara. Muitas vezes vão fazer chacota de você. Mas fique tranquilo, você está agradando a Deus. Não o sistema, não a sua carne. Não aqueles que estão lá fora, que acham loucura isso, esse ensino. Você está agradando a Deus. Por exemplo, algumas perguntas para você pensar comigo. O que vocês acham? A maioria dos crentes lê a Bíblia e ora regularmente, todos os dias? O que vocês acham? Sim ou não? Não. A maioria não lê a Bíblia e ora regularmente, todos os dias. A maioria lê esporadicamente. Quando deseja, quando sente necessidade, quando a coisa aperta. Muitos cristãos
Muitos cristãos, evangélicos, convertidos, têm o mesmo hábito dos nossos irmãos católicos, com todo respeito a eles, de abrir a Bíblia num texto preferido e deixar aberto dentro de casa, achando que isso é suficiente. Por incrível que pareça, tem crente que tem esse comportamento. A Bíblia está aberta. No meu livro preferido, o poder de Deus está saindo de lá e entrando na minha casa, na minha vida, só de eu abrir ela. Então a maioria não lê e não ora regularmente. Você quer viver a dimensão da segunda milha? Você tem que fazer diferente disso. Diferente da maioria. Outra pergunta, a maioria dos crentes é fiel nos dízimos, primícias e ofertas? O que vocês acham? A maioria é fiel? Não, nós já demos essa estatística aqui. O pastor já falou sobre isso, a Alessandra já passa para a gente sempre. Que bom seria, né, pastor, se a maioria fosse fiel. Não, a maioria não é fiel. Mas eu estou preparando uma palavra só a respeito desse assunto aqui. Só estou fazendo a pergunta hoje para você entender que a maioria não faz o que o padrão bíblico estabelece. E você, sendo um crente da segunda milha, você tem que estar disposto a fazer o que a maioria não faz, sendo diferente positivamente. A maioria fala a verdade? O que vocês acham? A maioria das pessoas fala a verdade? Não, irmãos, não. A maioria mente, inventa, aumenta, organiza os cenários para o benefício próprio. Se você achar uma pessoa hoje que fala a verdade, íntegro, honesto, sincero com você, pode fazer amizade com ele, leva ele para dentro da sua casa, porque está difícil de achar. Pessoas que falam a verdade, íntegras, honestas, transparentes, Helder, sincera com você. Não, a maioria não é assim. Mas Jesus está propondo esse estilo de vida. A maioria cumpre com a palavra que dá? Não. Muitos dão a sua palavra e deixam ela no vento. Não cumpre a sua palavra. A maioria honra os compromissos? Não. A maioria é perseverante? Não. A maioria está na corrida. Está todo mundo na corrida. A primeira milha está congestionada de gente. Mas a segunda milha não. A segunda milha é um grupo seleto. É um grupo menor, daqueles que estão dispostos a fazer o que Jesus está ensinando. Jovem, você que é jovem que está aqui, presta atenção. A maioria dos jovens se dedica aos estudos com diligência e compromisso? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Não é a maioria que se dedica com diligência e compromisso. Veja bem, não estou falando que é uma maneira diferente. É se dedicar com diligência e compromisso. Por que vocês acham que nós estamos vivendo a geração do nem, nem, nem? Por que o sistema, o próprio sistema, que é comandado pelo diabo, que deu esse nome para eles? Vitor, o próprio sistema que deu esse nome para os jovens, que veio com essa expressão nem, nem, nem. Nem estuda, nem trabalha, e o outro nem foi eu que inventei, eu que coloquei, nem quer compromisso com Deus. 3 nem, porque eles usam só 2 nem, né? Nem trabalha, nem estuda. Mas eu coloquei o terceiro, nem trabalha, nem estuda, nem quer nada com Deus. É o sistema que colocou este apelido nos jovens. Então a maioria não se dedica com diligência e compromisso. Você quer ser um jovem da segunda milha? Você tem que se dedicar com diligência e compromisso. É um jeito diferente. É um preço mais alto. A maioria dos jovens consegue se formar? O que vocês acham? Sim ou não? Não, a maioria entra na faculdade. Entra. Mas a maioria sai? Consegue chegar no fim? Não. O jovem da segunda milha vai conseguir entrar, permanecer e chegar até o final e sair com um diploma. Não é sair antes do diploma, não. Sair com o diploma. A maioria dos jovens, mais uma pergunta para os jovens, honra e obedece os pais? O que vocês acham? Por que nós estamos vendo tantos jovens morrendo tão cedo? Você olha o jornal, reportagem, o tanto de tragédia envolvendo jovens, perdendo a vida muito cedo, porque não obedece, não honra os pais. Porque quem obedece e honra os pais, a Bíblia tem uma promessa para esse tipo de pessoa: ele terá vida longa na terra. A maioria honra os horários dos compromissos? Não. A maioria é pontual? Não, não é. Olha aqui, o auditório está relativamente preenchido. Eu comecei o culto às 9 horas em ponto com alguns
algumas ovelhas preciosas. Mas olha o tanto de ovelhas que nós temos agora. Então a maioria, vocês acham, são pontuais? Honram o compromisso com o horário? Chega antes do horário? Não. A maioria reconhece erros e busca mudança? Não. A maioria se vitimiza ou aponta o dedo para os outros. Então eu estou mostrando isso aqui para vocês, para mostrar, para você entender, para nós entendermos que quem quer viver essa dimensão da segunda milha, segundo esse ensino de Jesus aqui no Sermão do Monte, ele precisa estar disposto a viver o que a maioria não vive, não faz. E você fazendo isso, você estará honrando a Deus, agradando a Deus. Viver esse princípio da segunda milha não é ser um bobo, eu falei sobre isso, né? Ah, pastor, mas tem coisas que falam lá no capítulo 5 que é difícil. Pois é, Jesus te conhece muito bem. Jesus ia determinar alguma coisa para a gente sem sentido, sem propósito, sabendo que não daríamos conta de fazer? Não, Jesus não ia fazer isso. Então andar a segunda milha não é ser um fanático, um bitolado, um robô manipulável. Não, não é nada disso que Jesus está ensinando. Jesus está querendo o melhor para nós. Viver a dimensão da segunda milha não é opção, não é uma opção aos discípulos. Talvez seja para a multidão. Mas para quem quer fazer a diferença, ser sal e luz do mundo, ser um discípulo de Cristo, ser um vencedor, é o único caminho a ser trilhado. Repita assim comigo: eu quero ser um cristão da segunda milha. Pronto, já tem que partir daí. O desejo, você precisa desse desejo. Não é para todos. Jesus chama todos, propõe para todos, mas nem todos querem trilhar este caminho. Todos correm, mas nem todos vão subir no pódio. Viver a dimensão da segunda milha, é importante você entender isso aqui, não esquecer disso. Te fará desfrutar e experimentar grandes coisas em Deus e da parte de Deus, que a maioria não experimenta. Então você quer ser um diferente? Ok, ótimo. Deus vai te honrar e você vai conseguir experimentar e desfrutar coisas que talvez o irmão que está do seu lado aí não desfruta, não experimenta. Porque ele é um crente apenas da primeira milha. E você será um da segunda. Amém? Falei dos 3 tipos de crente: aquele que nem anda a primeira milha, aqueles que andam só a primeira, e aqueles que andam a primeira e estão dispostos a andar a segunda. Aceita o padrão de Jesus. E por último, falei das 3 coisas indispensáveis para conseguirmos acessar essa dimensão da segunda milha. 3 coisas que não pode faltar. Você precisa ter a sua mente renovada, você precisa negar a si mesmo, a sua própria vontade diariamente, se esvaziar para que Deus te encha dele e cumpra os propósitos dele na sua vida, porque aquela pessoa que é cheia de si mesmo, Deus não tem como usá-la, Deus não tem como fazer na vida dela, porque ela é muito cheia de si. Então, para você ser um crente da segunda milha, você vai ter que descartar conceitos carnais, naturais, mundanos, para Deus colocar os conceitos dele dentro de você, e você passar a viver a realidade da segunda milha. Então, renovar a mente, negar a si mesmo todos os dias e viver um cristianismo que causa impacto na vida do próximo, amém? Não aquele cristianismo que é nulo, superficial, sem ressonância, nem na vida da pessoa, nem na vida do outro. Não, um cristianismo que traz impacto, não só na sua vida, como na vida daqueles que estão à sua volta. Aí hoje vamos para a segunda parte, que é a palavra de hoje, especificamente. Hoje eu quero te mostrar na prática o que você precisa fazer, alguns comportamentos. Você precisa ter alguns comportamentos que vão te mostrar que você está neste caminho. Que caminho, pastor? O caminho da segunda milha. Algumas coisas não podem faltar em nossas vidas. E veja, eu vou falar de algumas coisas aqui que volto a repetir, vou repetir isso muito. A maioria dos crentes não vive isso, não faz isso. Tem muitas pessoas que estão até desconsiderando isso já hoje, sendo crentes, sendo cristãos. Isso é verdade. Então eu quero te mostrar algumas coisas que você precisa viver como realidade de vida. Pastor, eu já vivo, glória a Deus. Mantenha o foco, desejando mais. Pastor, eu não vivo. Deus te convida hoje a viver, para que você experimente aquilo que a maioria não experimenta dele. Amém? Quer desfrutar mais de Deus? Amém? Quer experimentar mais de Deus? Amém? Quer ser vencedor? Amém? Quer ser um discípulo? Amém?
Quer fazer a diferença onde você está, amém? Então viva isso aqui, ó. É um desafio para nós. Andar a segunda milha significa saber em todo tempo em quem tenho crido. O seu Deus é um Deus que nunca muda, nunca erra, nunca falha. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. O mesmo. Então, andar a segunda milha é saber que, a despeito de qualquer gigante que se levante diante de você, qualquer obstáculo, qualquer ordem de Jesus, por mais difícil que seja, você está disposto a obedecer, porque sabe que certamente será honrado por aquele que deu a ordem. O capítulo 5 de Mateus começa com 9 orientações de Jesus a respeito das bem-aventuranças. São 9 fórmulas que Jesus passa para os discípulos, dizendo para eles assim: vocês querem ser bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes? Vocês querem ser abençoados na vida de vocês? Vocês querem ser diferentes dos outros? Vocês querem ser honrados por mim? Vocês querem, de fato, se apresentarem como meus discípulos? Aí ele começa: bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, porque estes tais serão os mais do que felizes, os bem-aventurados. Se não vivermos essa realidade que Jesus está mostrando aqui, nesse capítulo 5 de Mateus, não seremos cristãos da segunda milha. Ele entrega 9 fórmulas para que você possa viver isso no seu dia a dia de vida. Ele entrega isso aqui. E você crê, você sabe em quem que você crê. Naquele que você crê, ele não mente, ele não volta atrás, ele não muda. Então você obedecendo ele, você será honrado. Você de fato será mais do que feliz. Isso é ser cristão da segunda milha. Outra coisa, andar a segunda milha fala de estar disposto a perdoar e suportar o próximo sempre. Jesus fala sobre isso lá, capítulo 5 de Mateus. Reforça aqui em Lucas capítulo 6, que é a repetição de um trechinho do Sermão do Monte. Ele fala assim em Lucas 6, 14, 16: se perdoardes o vosso irmão, vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai vos perdoará. Mateus 18, ele confirma isso mais uma vez naquela conversa que ele tem com Pedro. E Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes, mestre, nós temos que perdoar o próximo, aquele que nos ofender? 7 vezes. Aí Jesus responde: não, te digo, Pedro, não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então você quer ser um cristão da segunda milha, você tem que perdoar e suportar o seu próximo 1 vez só, 2 vezes só, 3 vezes só, 10 vezes só? Não, pelo menos 490 vezes. Ou seja, sempre, sempre. Quantas pessoas dentro da igreja, presas pela cadeia da mágoa, do ressentimento, o pastor pregou sobre isso aqui no jejum. Quantas pessoas dentro da igreja que para eles, muitos irmãos deles de fé já morreram no coração. Essa pessoa não existe para mim, essa pessoa não tem chance para mim, eu não converso mais nunca, eu não trabalho com ela mais nunca, eu não resisto ela, eu não consigo lidar com ela. Quantos cristãos dentro da igreja vivendo essa realidade? Isso não é ser um cristão da segunda milha, porque Jesus está falando, você tem que perdoar e suportar o seu próximo, por mais difícil que ele seja, por mais chato que ele seja, por mais complicado que ele seja, tendo o temperamento que tem, que Deus fez ele, você deve perdoar e suportar sempre, sempre. Mas nós convivemos com pessoas dentro da igreja, cristãos, crentes antigos. Pastor, não me põe com aquela pessoa, não aguento ela. Pôr nós dois para trabalhar junto é perigoso. Ué. Então sinto muito te dizer, você é um crente da primeira milha, ou então talvez não conseguiu andar nem a primeira. Como é que você vai chegar na segunda? Quem está dando essa ordem não sou eu, é a Bíblia, é Jesus. Tem pessoas no seu coração que você não perdoa, que você já matou ela aí dentro? Você nunca vai ser um cristão da segunda milha. Se você guardar a mágoa, ressentimento, o ódio. Tem cônjuges, casados, marido e mulher, que dormem do lado um do outro todos os dias e não se perdoam. Vivem de fachada, fingindo que está tudo bem, mas o coração está podre. Não, quer ser um cristão da segunda milha? Em todas as áreas da sua vida, você tem que viver isso aqui. É o que a Bíblia está ensinando. Perdoar e suportar 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, não. Sempre. Diga assim: Senhor Jesus,
Eu quero aprender a perdoar sempre. Me capacita para isso, me capacita. Ele que vai te capacitar, Ele. Você não dá conta de si mesmo, eu não dou. Nossa carne é corrupta, é má, mas o Espírito Santo te conduzindo, você consegue viver isso aqui, essa realidade. Andar a segunda milha fala de sempre prezar e almejar pela excelência no relacionamento com Deus e no serviço na obra de Deus. Então, excelência é você fazer sempre dando o seu melhor. Não é ser perfeito, não é nunca errar. Nós erramos, nós falhamos, não somos perfeitos. Mas fazer com excelência aquilo que você faz para Deus é fazer dando sempre o seu melhor. Vou usar um exemplo aqui básico, simples. A gente sempre usa esse exemplo aqui, não estou jogando indireta para ninguém, de todo o coração. Confia em mim. Mas se você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, se você se dispôs a servir a Deus com excelência, reconhecendo Ele como seu Senhor, como que você chega atrasado no culto de domingo? 10, 15, 20 minutos, 30 minutos. Isso é servir a Deus com excelência? Você que é líder nessa igreja, e nós marcamos reuniões de liderança aqui, às vezes uma vez no mês só, e você não vem nessa reunião, que é uma vez no mês, e nem avisa o seu líder maior. Isso é servir a Deus com excelência? Responda para você mesmo. O que você acha? Você que está lutando para colocar o plano de leitura em prática e viver essa realidade que a gente ensina muito e cobra, e de fato temos que viver isso. Você luta, mas todos os dias você pega a Bíblia para ler na sua cama, deitado, e põe ela assim no seu travesseiro. Quase que ela faz a função de travesseiro. Aí você começa a ler um versículo, 2, 3, você já está dormindo em cima dela. Mas você sabe que se você fizer isso, se for para a cama, deitado, ler a Bíblia deitado, você vai dormir. E você não vai ler. Mas você não muda a sua postura. Vai ler lá no sol, lá fora, o vento batendo, o frio batendo. Vai ler sentado. Toma um energético, toma um café com Coca-Cola. Mas muda a postura. Porque você está lendo a Bíblia todos os dias, dormindo. Você está achando que está lendo, cumprindo plano de leitura. Você está achando que está se enchendo da palavra? Não está. Porque todas as vezes você faz a mesma coisa. Você vai para a cama com ela e ela serve travesseiro para você. Isso é servir a Deus com excelência? Pergunto. Vamos refletir junto. Estou fazendo perguntas para você refletir. Estou dando exemplos aqui, mas às vezes o Espírito Santo está te mostrando outras coisas que você faz e que mostra que você não está servindo a Deus com excelência. E, portanto, não é um cristão da segunda milha. Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Vai fazer algo para Deus? Faz de coração, todo o coração. Não faz qualquer coisa, não, é melhor não fazer. Não entrega qualquer coisa para Deus, não, é melhor não entregar. Não sirva a Deus de maneira relaxada, não, é melhor não servir. Porque se for fazer algo para Deus, faça de todo o coração. E isso é ser um cristão da segunda milha. Eclesiastes 9:10, tudo quanto vier às suas mãos para fazer da parte de Deus, faze-o conforme as tuas forças. Faze-o conforme a sua capacidade, dando o seu melhor para Deus. Mas vamos mais, andar a segunda milha significa amar os inimigos. Diga assim, eu preciso aprender a amar o meu inimigo. Amar o amigo é muito fácil. Você está sentado do lado dele. Normalmente a gente senta perto dos afins. Mas a Bíblia fala, Jesus está nos desafiando a amar os inimigos. Quem tem inimigo, levanta a mão. Só eu? Tem inimigo? Você não tem inimigo? Quem tem inimigo, levanta a mão. Todos nós. Você acha que tem gente que não fala mal de você? Você acha que tem gente que não quer sua derrota? Você acha que tem gente que não inveja você? Sua casa, seu casamento, sua família, seu carro, sua roupa, seu corpo. Tem gente que inveja o seu corpo. Eu dei uma palavra aqui a respeito do cuidar do corpo algum tempo atrás. Graças a Deus eu vi resultado. Muitos irmãos da igreja cuidando do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Porque você vai servir Deus através do seu corpo.
Pois bem, fique esperto, tem gente invejando o seu corpo, o seu ritmo de vida, fitness, tem gente invejando. Tem gente falando de você mal, caluniando, mentindo. Ou seja, inimigos de toda sorte. Você tem inimigo do seu trabalho, você tem inimigo na sua empresa, você tem inimigo dentro da igreja que senta do seu lado, abraça você, sorri para você. Você tem inimigo aqui dentro. Aí vem Jesus e fala, você tem que amar os tais. Quem está disposto a amar esse grupo de pessoas? Senão você não vai ser um cristão da segunda milha. Você vai ser igual a maioria. Você vai ser igual aos iguais. Mas a proposta é ser diferente dos iguais. A proposta de Jesus é ser diferente da multidão. Por isso que ele chamou lá para cima, no monte, os discípulos. Vem cá, eu tenho uma mensagem para vocês mais pesada, mais profunda. Mas vocês vão experimentar muito mais de mim. Então Jesus diz, tem que amar os inimigos. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É o que eles estavam acostumados a viver. O que eles conheciam. Aí Jesus vem e diz assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. E não é só amar não. Olha o tanto que Jesus é. Que bênção. Ele fala para você orar também. Ama ele e ora pelos seus inimigos. Ama e ora pelos seus inimigos. Pelos que vos maltratam e vos perseguem. Dá conta de viver isso? Nós não damos conta. Quem nos capacita? Se ele pediu para vivermos isso, é possível ou não é? Se ele mandou viver isso, ele vai nos honrar ou não vai? Vai. Você deseja o mal para o seu inimigo? Você distancia dos seus inimigos? Pois bem, Jesus te diz nessa manhã, ame o seu inimigo e ore por ele. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Todo mundo faz isso. Os ímpios também fazem. Eles amam os afins, os próximos. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Tem nada demais nisso, você está saudando só os seus irmãos de igreja. Lá fora você vira a cara para alguém, mas então você não está fazendo mais do que a obrigação? Não fazem os gentios também o mesmo? E não é amar com qualquer tipo de amor. Nós temos 3 tipos de amor, o eros, filéus e o ágape. Se você for olhar no original, essa ordem de Jesus aqui, usando essa palavra amor neste texto aqui, é para amarmos com amor ágape. O amor que não espera nada em troca. O amor que ama por causa de Deus, não por causa de si próprio. É com esse amor. Andar a segunda milha significa orar e abençoar uma classe especial de pessoas. Já disse, né, os nossos inimigos. Se eu só ler esse texto aqui. Eu porém vos digo, Mateus 5,44. Amai e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Por exemplo, coloquei esse exemplo aqui. Época de política. Época de política a gente vê isso aqui demais. Você tem os seus preferidos e você tem aqueles que você condena. Segundo esse ensino de Jesus aqui, o que você tem que fazer por aquele político qualquer que você não aprova as ideias dele, a conduta dele, você não é do lado dele, o que você tem que fazer por ele? Orar e abençoar. Amar, orar, abençoar. Mas o que a gente vê muita gente fazendo dentro da igreja? Pragueja, xinga, vontade de matar. Se eu ver na frente, eu passo o carro. Podia morrer amanhã. Não é isso que a gente vê? As pessoas falam. Você vê isso demais. Libera a palavra de maldição e deseja o mal, a morte, pragueja todo mundo. Tá. Mas Jesus está falando para você amar, orar, para você abençoar. Você ora pelas autoridades instituídas no país, você ora, você abençoa. Pastor do céu, não aguento nem falar no nome dele, não. Jesus está mandando você orar por ele, abençoar ele. Porque senão você vai ser igual aos demais, a maioria. Mas não, a proposta de Jesus é para sermos diferentes. Não importa se você é do lado dele ou não é, se você aprova ou não aprova. Não importa, a nossa função não é julgar. Quem julga é Deus, Ele vai julgar. Ele vai julgar, cada um vai prestar conta daquilo que está fazendo. Mas a nossa função é orar e abençoar. É isso. É isso que você tem que fazer se você quer ser um cristão da
segunda milha. Andar a segunda milha significa pagar o mal com o bem. Você consegue pagar o mal com o bem? O que é o normal, irmãos? Pagar o bem com o bem e o mal com o mal. Isso não é o que a gente vê aí fora? O sistema não ensina isso? Bem com bem, mal com mal. Olho por olho, dente por dente. Isso é o que o sistema ensina, é o que a maioria faz. Aí vem Jesus e fala, você tem que pagar o mal com o bem. Você consegue fazer o bem para aquele que te faz o mal? É a proposta de Jesus, irmãos. Jesus não é louco, não é doido, ele não ia falar nada, ele não ensina nada que nós não conseguimos fazer viver. Ele tem propósitos com esses ensinos. Ele tem propósitos com esses princípios. Ele quer te fazer experimentar o que ele tem para aqueles que desejam viver isso. Ele quer. Pagar o mal com o bem. Romanos 12, 21. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aí Lucas 6, 33. Se fizerdes bem somente a quem vos faz bem, que recompensa tereis. Já li esse aqui. Provérbios 25, 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe de comer. Não é para você reter a comida, não. É para você dar de comer para ele. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim amontoarás brasas vivas na cabeça. E o Senhor te recompensará. Quando você tem esse tipo de atitude, quando nós temos esse tipo de postura e comportamento, quem é que entra em cena para nos honrar? Quem? Deus. Quem que entra em cena para te recompensar, Noêmia? Deus. Talvez tenha circunstâncias na sua vida que você pensa assim, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que eu passo por isso? Poderia pagar com a mesma moeda, poderia fazer o mesmo, mas você fazendo o que Deus manda, Ele te honrará. Você está fazendo, nós fazemos tudo isso por causa de amor, do amor a Deus, pela fé que nós temos nele, pela gratidão que nós temos nele, pela obediência. E se andar na segunda milha? Não é fácil, mas nós somos capacitados por ele. Andar a segunda milha é se alegrar, exultar, quando vos injuriarem e mentindo disserem toda sorte de males contra vós por minha causa. Então a gente vê muitas vezes a pessoa está sendo caluniada, insultada, provocada, cutucada dentro da igreja, aí é aquela confusão, aquele divisão, é competição, é contenda, tem que ir para o gabinete do pastor, tem que conversar, tem que resolver, tem que pedir perdão e tal, é porque sempre tem um desgaste. Aí vem Jesus e fala aqui, está te insultando, está te perseguindo, está te injuriando, está mentindo a respeito do seu nome, se alegre, se exulte, porque você será recompensado, você está fazendo isso por minha causa. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Andar a segunda milha é arrancar o olho que faz pecar, a mão que faz pecar. Quando Jesus está dizendo isso, Ele está falando para a gente arrancar o membro? Não. Jesus está passando uma mensagem aqui, você precisa ser radical com o pecado em sua vida. Não é para você arrancar o membro. Irmãos, eu fiquei sabendo um negócio, fiquei assustado. Talvez você já tenha visto essa notícia. Um crente aqui no Brasil, acho que se eu não me engano em Minas, depois pesquise, vocês vão achar sobre isso. O cara tinha problema na área sexual. Ele cortou o seu membro, porque ele achou que ia resolver isso assim, dessa forma. Talvez, com base nesse texto aqui, interpretando de maneira errada. Eu não sabia que isso já tinha acontecido no mundo. E eu lendo, estudando, lendo sobre isso aqui, uma pessoa fez essa loucura. Mas Jesus está falando para você arrancar sua mão? Tá? Não. Jesus está falando para você arrancar seu olho? Não. Jesus está falando para você ser radical com aquilo que te leva ao pecado. Você tratar com radicalidade, você tratar na raiz aquilo que te leva ao pecado. É isso que Jesus está falando. Outro texto aqui que gera muita confusão. Andar a segunda milha é dar a outra face para bater também. E dar além da túnica, a capa também. Jesus diz isso aqui em Mateus 5, 39 e 40. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a
outra. Você conhece esse texto. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe o vestido, a túnica, dê também a capa. O que Jesus está querendo dizer com isso? Você levou um tapa no rosto do lado direito, você tem que virar o esquerdo para bater também no esquerdo? Não, não é isso não. Eu disse no início, Jesus não está ensinando ninguém a ser bobo, não. A perder o direito de defesa. Não, não é isso que a Bíblia está ensinando. Jesus está querendo ensinar aqui que as nossas reações diante dos insultos, diante da agressão, diante da provocação, tem que ser diferente daquilo que a pessoa lá fora faz. Quem está entendendo, diga amém. A sua reação tem que constranger o agressor, o ofensor, pelo amor, pela sua mansidão. Você vai ser levado a situações de testes. E Deus e o diabo vai ver a sua reação. Como que você vai reagir? Segundo o diabo, o que o diabo quer que você faça? Pagando com a mesma moeda? Sendo agressivo também? Xingando? Brigando? Ou você vai fugir da situação de contenda, de divisão, de agressão? Por exemplo, no trânsito, a gente vive isso muito no trânsito. Quando alguém te buzina, te fecha, como que você reage? Você xinga também, você vai atrás, você mostra o revólver, como é que você faz? Como que você reage? É isso que Jesus está falando, as nossas reações devem constranger o agressor, o ofensor, por causa do nosso amor, por causa daquilo que é a nossa essência, o próprio Deus. Por que você tem que reagir diferente? Porque o próprio Deus está dentro de você. Você não vai agir na carne, você vai agir pelo Espírito. Você vai contar até 10, se for preciso contar até 20, contar até 100. Mas a sua reação vai ser diferente, vai ser para glorificar a Deus. Isso é ser um cristão da segunda milha. Volto a repetir, não é fácil, mas é a proposta do Rei dos Reis, o nosso Senhor. Se você desejar viver isso, você vai ser honrado por Ele. Você sabia disso aqui, ó? Estou caminhando para o final. O diabo odeia quem consegue suportar a fadiga, o desgaste, o insulto, sem revidar na carne. Guarda essa frase aí. O diabo odeia. Quem que o diabo odeia? Aquele que consegue suportar um insulto, um desgaste, uma provocação, sem revidar de maneira carnal. Você revida de maneira espiritual. Você constrange o agressor, mostrando para ele que você é guiado pelo Espírito de Deus. O diabo odeia essas pessoas e isso agrada a Deus, esse comportamento. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Está falando de quem aqui? Jesus. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Falando de Jesus. É difícil isso, irmãos, é difícil. Mas eu te digo, você vai experimentar coisas de Deus que você nunca experimentou agindo assim. Você vai ter experiências com Deus que você nunca teve agindo assim. Você vai conhecer um Deus que talvez você nunca conheceu agindo assim. Vivendo esses princípios que ele ensina aqui. Volta a repetir, pergunta, a maioria vive isso aqui? A maioria faz isso aqui, irmãos? Não. Talvez os crentes da primeira milha, mas aqueles que querem ser diferentes, fazer a mais do normal, a mais do que aquilo que é o esperado, aquilo que é o ensinado. Esses que andam a segunda milha, esses desfrutam daquilo que Deus tem para eles e que os outros não conseguem desfrutar. Eu quero fechar. Eu disse que no domingo passado eu ia fazer isso, ainda tem 10 minutos. Nos seus relacionamentos, algumas medidas práticas aqui. O que é viver a segunda milha nos relacionamentos interpessoais? Perdoar e suportar sempre, estar aberto e aperfeiçoar os relacionamentos, estar aberto a sustentar relacionamentos. Porque quantas pessoas na igreja têm desgaste de relacionamento e eles saem da igreja? Eles não resolvem. Eles saem da igreja. Ou ele isola a pessoa e nunca mais comunica com ela. Não é essa a forma que Jesus está ensinando aqui para resolver. Considerar o outro superior a si mesmo, a maioria não faz isso. Mas Jesus manda fazer isso, a Bíblia ensina.
Você considerar o seu próximo superior a você. Ter atitudes, posturas que o outro não espera de você. Fazer o inusitado, surpreender a pessoa, que às vezes é até o teu inimigo. Orar e abençoar aqueles que não são os nossos afins, os nossos íntimos. Isso tudo é andar a segunda milha nos relacionamentos. Estar disposto a se relacionar com quem não faz parte do círculo de amizade. Sai do seu círculo de amizade, relacione com outras pessoas da igreja. Abrace outros irmãos, convive com outras pessoas. Não responder algum insulto, provocação, da mesma forma, mas de maneira diferente, com brandura e mansidão. Entregar o contrário do que recebeu. Em todas as circunstâncias, reconhecer a autoridade. Aceitar críticas para mudança, para maturidade. Quantas pessoas não aceitam críticas? Se você for fazer uma crítica pensando bem dela, demonstrando amor por ela, mesmo assim ela fica com raiva de você, ela vira as costas para você, às vezes sai da igreja, sai da célula, prefere viver da maneira como ela está, medíocre, mas não resolveu o problema. No trabalho, como é que você pode viver a segunda milha no seu trabalho? Chegando mais cedo que todo mundo, indo embora mais tarde que todos. A maioria faz isso, irmãos? O que vocês acham? Não. A maioria chega atrasado. Qual que é a fama do brasileiro? A fama do brasileiro não é atrasado? Mas você é um crente. Você é diferente. Você encontrou Jesus. Você aceitou o Sermão do Monte. Você está disposto a viver a segunda milha. Você está disposto a viver o que nunca viveu em Deus. Você chega antes de todo mundo e vai embora depois. Sempre pronto para servir. Lá no seu trabalho, mesmo que não seja a sua função, a sua competência, você está sempre com a mão levantada, conta comigo, eu faço. O que ninguém quer fazer, eu faço. Às vezes a gente brinca no encontro, né, Charles, na turma que vai trabalhar, porque alguns serviços, algumas pessoas correm, né? Não quer fazer de jeito nenhum. Mas tem alguns irmãos que chegam para a gente e falam assim: pastor, aquilo que ninguém quer fazer, coloca eu. Esse é o da segunda milha, pode saber. Ninguém quer limpar banheiro, limpar cocô, vaso, ninguém quer limpar vomito. Põe eu, pastor, eu quero fazer, para a glória de Deus. Isso é ser diferente. Você faz isso para agradar a Deus. Não é para mostrar para ninguém, não é para você, é por causa de Deus. Estar pronto a obedecer, submeter comandos, regras. É aquela pessoa que ouviu o comando, ouviu a direção, ele está pronto para obedecer. Ser sempre verdadeiro, íntegro, pessoa de uma palavra só. Não confundir a relação profissional com a amizade. Já viu tantas pessoas que no trabalho confundem o trabalho com a amizade? Isso é um problema danado. Estar sempre se qualificando, melhorando. Então é a forma de você andar a segunda milha no seu trabalho. No casamento, casais, como é que você vai andar a segunda milha dentro da sua casa, com o seu cônjuge? Estar disposto a fazer coisas, tomar medidas, mudar comportamentos que o cônjuge nos pede há muito tempo para melhorar a qualidade da relação. Esses dias a Bárbara veio com uma listinha para mim. Nós vamos fazer 23 anos de casado. Eu poderia muito bem virar para ela e falar: não, eu sou assim, vou viver assim, você tem que me aceitar assim, vou morrer assim. Mas eu fui orar, falei: eu vou melhorar, eu vou mudar, eu posso, eu tenho até o dia da minha morte, Deus está me mudando. Eu quero fazer essa mulher feliz. É minha esposa, é o meu casamento. Tudo que eu for fazer para ela, eu vou estar investindo na qualidade da nossa vida conjugal. Mas tem muitos homens, muitas mulheres que falam: não, vou mudar, sou assim, pronto, acabou. Me aceitam, então arruma outro. Loucura, cara, isso é comportamento da carne, isso é o povo do mundo que faz assim. Você tem que estar sempre disposto a ser mudado por Deus. Sempre. Ah, pastor, eu tenho 30, 40, 50 anos de casado. Não interessa, Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Te dou essa notícia. Se você estiver aberto, você vai viver a segunda milha dentro do seu casamento. De vez ou outra eu estou perguntando para ela: amor, vai façando a lista para mim, eu quero melhorar. Esse dia ela falou para mim: amor, quando você for pegar a roupa no varal, não pega só as cuecas não. Quando eu falo pegar a roupa no varal, é todas as roupas. Você só recolhe as cuecas. Vou mudar, tem que melhorar. Amor, lava os copos para mim na pia. Amor, não é só os copos, não, é para você lavar a vasilha toda. Uai, vou lavar, né?
E nós homens, às vezes, lavamos as vasilhas e não limpamos a pia, deixa limpinho, né? Só lavar, já lavei e deixa tudo sujo lá, aquele resto de comida. Não, é lavar a vasilha, limpar tudo ali. Opa, por que eu não posso fazer isso para agradar minha esposa? E por tabela agradar a Deus? Por quê? Crente da segunda milha faz a mais do que aquilo que é pedido, a mais do que aquilo que é normal. É isso que Deus espera de você. Estar disposto a fazer o que nunca fez para agradar a sua esposa e seu esposo. O que você nunca fez para agradar o seu homem da sua vida, a mulher da sua vida? O que você nunca fez? Você não pode fazer não por amor a Deus? Você não pode fazer não para ser diferente da maioria? Você não pode fazer não para experimentar mais qualidade na vida conjugal? Por que não? Ah, isso eu nunca fiz, eu nunca abri a porta do carro para minha esposa, nunca vou fazer e pronto, acabou. Estou dando um exemplo aqui, bobo. Outra coisa que a minha esposa me cobrou, estou dando os meus exemplos para o Espírito Santo falando com você. Eu só dou presente no aniversário. Pronto. Eu acho que a maioria dos homens é assim. Aniversário, dia da mulher, né? Datas comemorativas. Mas por que não dar um presente fora do aniversário? Por quê? Você não pode surpreender? Você não pode fazer a mais? Você não pode ser diferente da maioria? Por causa de Deus? Para agradar o seu cônjuge? Para melhorar a qualidade da vida conjugal? Ela me cobrou isso. Eu falei, vou fazer, ué. Por que eu não posso fazer? Eu não sou quadrado, eu não sou aquele turrão, aqueles homem bruto, bobo, que quer viver até o fim da vida assim. Não, eu quero mudanças para melhorar. Esse é o crente da segunda milha. Não aceitar as mentiras do diabo dizendo, o amor acabou, a relação esfriou, o tempo já foi, agora é viver de fachada mesmo. Não aceita essas mentiras não. Tem muitos casais dentro da igreja aceitando essas mentiras do diabo. Quando você aceita essas mentiras, você já está decretando a sua derrota, a sua morte. O diabo vai jogar um monte de mentiras mesmo, mas você tem que se levantar contra elas e declarar a vitória de Deus no seu casamento. Muitos casais terminam na separação, no divórcio, porque aceitam essas mentiras. Outra coisa também que mostra que você está disposto a andar a segunda milha no seu casamento: busque ajuda quando você precisa de ajuda. Ou você vai esperar você morrer, chegar até o ponto de não ter solução mais, chegar a vir buscar o pastor, os pastores da igreja, e às vezes chega pra gente casos que não tem como você fazer mais nada. O leite já derramou, o caldo entornou, a coisa complicou. A pessoa chega lá para nós já assim, ó, não tem como a gente fazer muita coisa. Por que você, sabendo que o seu casamento está ameaçado, que você não está vivendo o que Deus planejou para você, por que você não busca ajuda? Por quê? Você quer ser um crente da primeira milha? Você quer viver como a maioria? Você quer terminar derrotado como muitos, mesmo dentro da igreja? Não aceite isso, faça diferente, vai além. Deus quer fazer, mas Deus vai fazer naqueles que querem dele, receber dele, naqueles que buscam. E por aí vai. Deixa eu ver se tem mais algum importante aqui, que o tempo já foi. Estou dando alguns exemplos aqui para você saber como que você vai viver essa realidade da segunda milha no seu casamento. Sustentar hábitos, a última, que faz a diferença no casamento. Quais seriam esses hábitos? Divertir juntos, passar tempo juntos, a sós, divertindo, rindo um com o outro. Quantos casais não fazem isso, não vivem isso? Tão importante no casamento. Andar de mãos dadas. Está caindo em desuso, o povo está abandonando isso. Mas você é um cristão da segunda milha, você é diferente, você é um discípulo de Cristo. Você quer viver o padrão da palavra, então aplica os princípios de Jesus. Anda de mãos dadas o tempo todo, em qualquer lugar. Beijar na boca todos os dias. Tem casais que só beijam quando vai fazer sexo, e nem quando está fazendo, às vezes não beija. Uai, como é que você vai viver a qualidade de vida conjugal? Beijar todos os dias. Isso faz parte da saúde da vida conjugal. Reafirmar o amor um para o outro todos os dias também. Não posso deixar de fechar essa palavra sem ler esse trechinho desse livro aqui, do Charles Swindoll. Me dá mais 5 minutos, por favor, irmãos. Eu creio que Deus está falando conosco.
um grande teólogo, fundador do Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos, Charles Swindoll, escreveu esse livro, Como Viver Acima da Mediocridade. Ou seja, como viver a segunda milha. Aí ele escreve isso aqui, a gente vai fechar o culto com essa leitura pequena aqui, rapidinha, e nós oramos. A mediocridade vai se tornando depressa a palavra-chave da nossa época. Presta atenção aqui. Usam-se agora todas as desculpas imagináveis a fim de torná-la aceitável, com grande esperança de que seja preferida. Essas forças parecem estar vencendo a corrida. Posturas que representam a incompetência, o status quo são colocadas diante de nós como sendo o máximo que podemos esperar agora. E a tragédia é que um número crescente de pessoas concordam com a situação. Por que se preocupar com coisinhas insignificantes? Muitos dizem, a respeito desse ensino de Jesus. Por que se preocupar com voos elevados, sublimes, se tão poucas pessoas conseguem planar lá? Por que se preocupar com o genuíno hoje, se o artificial parece tão real? Se o público está comprando, por que se preocupar tanto? Por que procurar andar a segunda milha, se a primeira me parece tão confortável? Para deixar as coisas bem claras, por que pensar com profundidade, se a maioria das pessoas deseja alguém que pense em seu lugar? Por que viver de modo diferente numa sociedade em que é muito mais fácil parecer igual a todo mundo e nadar a favor da correnteza? Por que lutar com tanto denodo, intensidade, quando tão poucas pessoas parecem interessadas nessa guerra? Por que se erguer corajosamente, se isso poderá significar correr o risco do ridículo, da má interpretação, ou ser considerado sonhador por alguns e tolo por outros? Por quê? Devemos esperar que alguém estabeleça nossos padrões ou o ritmo de nossos passos? Nunca! Há muito da águia em alguns de nós. Se você nunca teve a oportunidade de ler a respeito da águia, leia sobre a águia e você vai entender por que muitas vezes Deus nos compara com a águia. Irmãos, a águia é um pássaro espetacular. Leia sobre a águia. Você vai entender por que Jesus te compara com a águia. Minha firme convicção é que as pessoas que influenciam e remodelam poderosamente o mundo são as que comprometeram a viver a segunda milha. Ainda há muitas oportunidades para a prática da excelência em nossas vidas. Há muita exigência para a transformação ainda, para que se fique satisfeito com apenas ir vivendo e levando a vida. É como escreveu certa vez Isaac de Israel: que gosto pavoroso, maligno, satisfazer-se com a mediocridade, quando a excelência, a segunda milha, está diante de nós. Então fecho hoje dizendo para você: Deus te chama para viver a segunda milha com Ele. E você vai experimentar coisas que você nunca experimentou nele, em todas as áreas da sua vida. Não aceite viver aquém daquilo que Deus projetou para você. Não aceite o estágio que você já chegou, pronto, acabou, está satisfeito. Não, Deus sempre tem mais para aqueles que desejam